Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Thaís, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, sou artista plástica também e sou uma pessoa que gosta também muito de Libras, né, e da linguagem aí, né, da língua, né, na verdade, dos surdos, tá? Hoje eu trouxe uma especialista aqui e também era para a gente colocar mais duas intérpretes, só que tivemos problemas, né? Infelizmente aí na parte de entrar, né? De internet tivemos alguns problemas, então não conseguimos adicioná-las aqui por Ainda, enquanto no nosso grupo, tá? Mas pode ser que elas entrem para poder falar um pouquinho aí também da experiência delas, certo? Bom, pessoal, nós estamos aqui com a Clarice Duarte. A Clarice é pedagoga, é especialista em educação especial inclusiva e ela atua como professora na rede estadual do Rio Grande do Sul e rede municipal de São Gabriel, do Rio Grande do Sul. E ela também tem um curso via internet que eu super recomendo, tá? E ela fala muito bem aí sobre a língua aí de Libras e realmente é fantástica. Já vou pedir para vocês, antes da gente entrar com o assunto, nós vamos deixar para o final da live, tá? Para vocês fazerem perguntas, questionamentos, tá bom? Então, vamos lá, Clarice, você pode começar? oi, boa tarde. Nós vamos esperar um pouquinho a intérprete, tá, pessoal? Por quê? Porque hoje o nosso assunto, nós vamos conversar sobre língua de sinais. Então, é muito importante a intérprete, a pessoa do intérprete é muito importante. Então, nós não podemos conversar, falar, bater papo sobre a educação de surdos sem que tenha a pessoa do intérprete. Então, vou pedir para vocês um pouquinho de paciência, que nós vamos esperar que a professora intérprete ela está tentando acessar, tá? Então, vamos aguardar um pouquinho, um tempinho, que a gente vai ver o que está acontecendo com a internet da professora intérprete. Tá bem? Tá ok? Obrigada a todos por estarem assistindo hoje esta live tão importante que a professora Thais, né, nos trouxe para mostrar para nós, tá bom? Vamos aguardar um pouquinho? Ah, eu acho que elas estão chegando, hein? Joia. Deixa eu só adicionar. A Márcia está presente. Gente, ó, vou aproveitar e já vou apresentar a Márcia. Bom, deixa eu só arrumar aqui. Bom, Márcia, eu vou te apresentar para o pessoal, tá? A Márcia é Márcia S.A. de Castro. Ela é pedagoga, especialista em educação especial e inclusiva e é especialista também em tradução e interpretação de língua brasileira de sinais, formada em licenciatura em História, professora de Sociologia e Filosofia no SEDUC. Márcia, eu vou deixar você junto com a Clarice, tá bom? Deixa eu só arrumar aqui. Márcia, você que vai me interpretar? Não é a outra professora? É a Fabiana? Então vamos trocar. Vamos trocar, é a Fabi. Obrigada.
Então, eu vou apresentar para vocês. Esta é a professora Fabiana. A professora Fabiana é pedagoga, também é especialista em educação especial inclusiva, trabalha como intérprete escolar também na rede municipal, no município de Ipixuna. Está certo? É esse o nome? E ela também tem uma fala muito importante sobre o papel do intérprete, onde ela vai estar colocando para nós a contribuição dela, também a experiência pessoal dela na cidade onde ela atua. Primeiramente, ela vai interpretar a minha fala, depois a gente vai trocar, tá certo? Então, da minha parte, eu começo agradecendo muito a oportunidade da professora Thais de abrir o canal dela, que trata sobre educação e psicanálise, para nós trazermos esse tema tão importante que é a educação de surdos. É um tema muito relevante para nós, como educadores, é uma preocupação com o processo educacional dos surdos, e a professora Thais nos deu essa oportunidade hoje, então eu agradeço muito ela a oportunidade de estar trazendo atenção a esse tema. Também aproveito a oportunidade para mandar um beijo, um abraço para minhas colegas na cidade de São Gabriel, no Rio Grande do Sul, minhas colegas das escolas municipais onde eu atuo, também da rede estadual, que são minhas companheiras que nos acompanham, que nós somos uma equipe e não fazemos nada sozinho. Então, gostaria muito de demonstrar aqui minha valorização, meu reconhecimento pelas minhas colegas, tá? Pessoal, então vamos tratar um pouquinho sobre essa questão da educação de surdos, tá? Uma das coisas muito interessantes que nós, como profissionais que atuamos com pessoas surdas, nós observamos que ainda há um desconhecimento muito grande em coisas simples. Por exemplo, quando a gente ouve alguém falando, ele é surdo-mudo, é uma expressão errada, não é o correto. A pessoa surda é surda, ela não é muda. Então, começamos já esclarecendo essa questão. Vamos tirar do nosso vocabulário essa expressão, surdo-mudo, tá? Proibido. Não se usa essa expressão, é uma expressão errada. Também, outra expressão que nós vimos muito ainda e ouvimos, mesmo no ambiente escolar, que a gente procura também sempre corrigir na nossa fala, é a expressão linguagem de sinais. Também é uma expressão errada. A linguagem, ela abrange muitas coisas, e abrange placas de trânsito, abrange a arte, abrange a dança e também a língua. Mas, quando eu me refiro a um idioma, eu não posso usar a expressão linguagem, eu tenho que usar a expressão língua, porque a língua de sinais é uma língua com todas as características gramaticais de qualquer língua, como o português, o espanhol, o italiano, e nós não devemos menosprezar as características que fazem dela uma língua oficial. É o segundo idioma oficial no Brasil. O nosso país tem 2 idiomas, tem a língua portuguesa e a língua brasileira de sinais, que deve ser, sim, muito valorizada, certo? Ok, então já deixamos bem claro, não existe surdo-mudo e não é linguagem de sinais. A partir de agora, então, vamos falar um pouquinho a respeito, então, da educação de surdos, certo? Por exemplo, no mundo inteiro, como nós podemos ter uma noção da questão da importância do ensino de surdos, tá? Nós sabemos por dados oficiais da Organização Mundial de Saúde que em todo o mundo, 10% das pessoas, elas têm algum tipo de deficiência. E dentro dessa porcentagem, 1,5% tem alguma deficiência na questão auditiva, tá? Então, é um número muito expressivo de pessoas que precisa da língua de sinais para se comunicar. Então, não é algo que não tem importância, é algo muito importante. Porém, mesmo, pessoal, que não fossem tantos assim, 1,5% não são números, são seres humanos, são pessoas, são nossos amigos, são nossos familiares e, no contexto escolar, são nossos alunos. Essas pessoas, como qualquer ser humano, têm o seu direito educacional amparado em lei. Então, os surdos têm direito à educação como os ouvintes.
Então, nós, como educadores, precisamos, então, buscar formas de acessar métodos, dinâmicas, o conhecimento, para que a gente possa, então, ajudar o nosso aluno, para que seja garantido este direito dele, tá? Então, trazendo aqui para nós um pouquinho a respeito da história da educação de surdos. Então, a história da educação de surdos no Brasil passou por várias fases. Ela teve a fase do oralismo, onde nós, nos livros da história, aprendemos que os surdos, eles eram, então, enquadrados num perfil de normalidade, onde eles eram forçados a oralizar palavras, onde eles tinham que aprender a falar, onde tinham as mãos amarradas para não sinalizar. Foi um período muito, muito triste da história da educação de surdos no nosso país. Também tivemos a fase da comunicação total, onde havia, então, ainda prevalecia a articulação e também era permitido o uso de sinais. Ao longo do tempo, dos estudos, então, qual foi a conclusão que os estudiosos, professores, profissionais encontraram? Que o melhor método de educação para os surdos, então, seria o bilinguismo, que é o que nós temos, então, sendo mais aceito hoje, tanto pela comunidade surda, como pelos profissionais que atuam com os surdos, onde se percebe que o surdo tem um melhor aproveitamento do contexto escolar e do aprendizado, enfim. Então, o que seria o bilinguismo? Então, de acordo com a lei, o surdo tem o direito ao ensino na sua língua, ao acesso à língua de sinais e também ao português na modalidade escrita. Então, não entra a parte oral, não entra essa questão da oralização das palavras. Por lei, a lei ampara que o surdo tenha acesso ao português na modalidade escrita, certo? Também, pessoal, existem muitas leis que regulamentam a educação no nosso país, no Brasil. E, entre essas leis, tem leis bem claras a respeito da inclusão dos surdos nas escolas regulares. Nós sabemos que o surdo, por característica, por ser uma pessoa, um indivíduo usuário de uma língua visoespacial, ele precisa estar em contato com a comunidade surda, para que ele tenha, então, um desenvolvimento da sua língua materna. Porém, a lei também abre essa questão da inclusão escolar, onde o surdo vai ter contato com os ouvintes, tá? E aí que nós entramos num desafio maior. Nós sabemos que não existem duas sociedades, uma sociedade para ouvintes e uma sociedade para surdos. A sociedade é uma só. Então, os surdos, eles vão conviver com pessoas ouvintes, mesmo que ele, por uma decisão familiar ou por uma questão de consenso, que seja melhor para que ele acompanhe uma escola especial para surdos, para o progresso educacional dele por um tempo, nós sabemos que é muito importante esse surdo ter contato com alunos ouvintes, tá? Então, talvez na cidade onde você mora tenha uma escola para surdos, mas talvez não tenha. Então, esse surdo ele vai frequentar a escola regular, para que ele tenha também acesso ao conteúdo, ao aprendizado, todo o contexto escolar que ele tem direito, certo? Também, pessoal, essa parte do processo de aquisição da língua por a pessoa surda, como ela vai adquirir a sua língua? Então, em qualquer lugar do mundo, como ocorre a aquisição da língua? Pessoas ouvintes que nascem num lar de pais que também são ouvintes, pelo contato natural, vão adquirindo a sua língua. Então, no contato da família, no dia a dia, isso é algo natural. Mesmo que exista uma intencionalidade, que a mãe, que o pai incentivem essa criança, que estimulem ele, existe uma intencionalidade no desenvolvimento da sua língua. Não existe uma formalidade, é algo natural, espontâneo, não existe aquele momento assim que a mãe pega o nenenzinho e fala, agora eu vou te ensinar a falar. Não, isso é diário, é no dia a dia, no contato, é natural, tá?
Então, a criança, ela vai passar pelos estágios de aquisição da língua, natural em qualquer lugar do mundo, tá? Até mesmo antes de nascer, já começa essa questão do desenvolvimento da língua do ouvinte, porque mesmo no útero da mãe ele já ouve sons, então ele já vai começar o seu desenvolvimento da sua língua, tá? E quando ele chega por volta dos 3 anos, ele já tem um vocabulário muito rico, consegue se expressar muito bem, a criança ouvinte. Agora eu trago um questionamento para vocês. Como se dá na questão da pessoa surda? A criança surda, como ele vai desenvolver a sua linguagem, a sua língua? Como ele vai se expressar? Então, nós temos duas questões bem interessantes a respeito disso. Nós temos a situação onde a criança surda, ela nasce num lar onde os pais são surdos. E nesse lar, a língua de sinais, ela faz parte do dia a dia, do cotidiano, os diálogos entre a família, a interação com o bebê, tudo que a mãe ouvinte vai falar, no caso da mãe ouvinte nascida no Brasil, vai falar em português com o seu bebê, a mãe surda vai falar em língua de sinais com o seu bebezinho surdo. Então, esse é um processo que também vai acontecer da mesma forma, naturalmente. O bebê surdo vai passar pelos mesmos estágios da criança ouvinte. Ele vai passar pelo estágio de um sinal, estágio das primeiras combinações, estágio das múltiplas combinações, assim como uma criança ouvinte, naturalmente ele vai passar por todos esses estágios, tá? Esse é o caso da criança surda, filha de pais surdos, tá? Que são apenas 5% dos surdos, tá? Apenas 5% dos surdos nascem num lar onde ele tem acesso à língua de sinais através dos pais, que também são surdos. Professora Fabiana, a sua luz está tão escura, se tiver como acender, não estamos conseguindo ver suas mãos direito. Se tiver como clarear um pouquinho o ambiente, só um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho. Tá bem escuro. Uhum. Tá. Vamos esperar um pouquinho, ela vai trocar de lugar, que tá muito escuro ali. Ah, bem melhor. Melhorou, bem melhor. Joia? Podemos continuar? Pode continuar. Obrigada, bem melhor. Então, como nós estávamos falando, apenas 5% das crianças surdas nascem num lar onde os pais são surdos e que naturalmente se usa a língua de sinais. O que acontece é que a maioria dos outros surdos nasce, então, num lar onde não existe a comunicação com língua de sinais, porque a família é ouvinte. Então, esta criança, ela vai ter um grande prejuízo se ela não for estimulada a usar a língua de sinais. Por quê? Porque ela vai ter a questão da barreira de comunicação, tanto na língua portuguesa, pelo impedimento físico, e também ele não vai conseguir se comunicar nem mesmo com outros surdos, porque ele não foi estimulado a usar a língua de sinais, porque ele não teve contato com a língua de sinais. Então, a criança está numa condição de privação de língua. E nessa condição de privação de língua, ele não tem como se comunicar, nem com ouvintes, nem com surdos. É uma condição muito triste, muito preocupante. E quando ele vai chegar na escola, pessoal, o que acontece? Essa criança não tem uma língua interiorizada, uma língua que faça com que ele consiga acessar o conhecimento, uma língua de apoio para os seus estudos, tá? Uma língua que ampare o seu aprendizado. Então, pessoal, é muito importante nós... Pode falar. Clarice, Sim. só vou pedir para a Fabiana colocar um pouquinho mais de luz, porque ainda está um pouquinho baixa a luz aí para o pessoal.
esperar aí. Mas olha, só tô tendo elogios aqui da live, viu? Que bom, obrigada. Obrigada a todos que estão vendo, que estão assistindo. Tá bom. Tá. Eu acho que mais ou menos, mais ou menos. É o que tem, é o que tem. Vamos tentar assim, tá? Vamos pedir Tudo bem. desculpa para os surdos que estão vendo, que eles façam um esforço para ver, porque é muito importante. Certo. Então, o que nós aconselhamos e orientamos? Assim que nós percebermos que a criança ela tem um diagnóstico de surdez ou de deficiência auditiva, que a deficiência auditiva dele seja constatada, que está num grau que vai impedir com que ele use a fala e que se comunique oralmente e que escute com condições de ter um diálogo, ele vai precisar, então, do uso de sinais, da Libras, no nosso caso, do Brasil. Então, o que nós orientamos à família, orientamos as pessoas que estão como responsáveis por esse aluno, que busque meios de colocar essa criança em contato com a língua de sinais, que a família aprenda a língua de sinais, porque essa criança vai chegar no momento fundamental da aquisição da linguagem, que até por volta dos 3 anos, essa criança ela vai passar por um período crítico, onde os especialistas chamam de plasticidade cerebral. É o pico da atividade cerebral, onde os neurônios estão a 1000, e é o período ideal para que a pessoa aprenda uma língua, qualquer língua, que é até os 3 anos de idade. Passado esse período, a criança não vai aprender mais, não adianta, eu perdi a oportunidade de ajudar o meu filho? Não, não é por aí. Ele pode aprender, nós podemos aprender até os 100 anos de idade, mais 100, 120. A gente pode aprender durante toda a vida, porém vai precisar de um esforço muito maior. Então, tudo que é feito no tempo correto vai ser mais fácil, mais natural, não vai demandar tanto esforço. Então, ele vai adquirir a língua na idade certa se os responsáveis estiverem atentos, perceberem que essa criança dorme demais, que ele não acorda, a não ser que tenha luz no ambiente, ele dorme muitas horas, se bate uma porta, ele não acorda, não chora, se a mãe fala, ele não se acalma, ele só vai se acalmar quando ver o rosto da mãe, porque o bebê ouvinte, naturalmente, quando ouve a voz da mãe, ele se acalma. O surdo não se acalma. A mãe fala de longe, ele continua chorando. E quando ele vê a mãe, ele se acalma. Quando ele vê o rosto da mãe, da pessoa familiar. Então, são pequenas coisas que a pessoa que está cuidando dessa criança, a mãe, o responsável, ele vai estar atento. E perceber que essa criança tem alguma dificuldade em questão da audição, procurar o quanto antes uma intervenção. E quanto antes, quanto mais precoce for, melhor vai ser o desempenho dessa criança em adquirir uma língua, certo? Mas nós sabemos que existem pessoas adultas que aprendem língua de sinais, se desenvolvem muito bem, porém exige um esforço muito maior, tá? Agora, pessoal, o que nós trazemos, então, como incentivo para essa família? Que procure, na sua localidade, onde existe língua de sinais. Se eu tenho um filho surdo, eu ainda não sei Libras. Eu tenho que procurar onde existe Libras na minha cidade, tá? E colocar o meu filho em contato com essas pessoas surdas, para que ele possa interagir com elas usando língua de sinais. Se é uma associação de surdos, se é um grupo religioso, se é uma escola de surdos, entrar em contato com essas pessoas para que elas possam, então, nos auxiliar, para que a gente também aprenda e possa interagir com o nosso filho usando a língua de sinais, tá bom? Também, pessoal, é muito importante nós termos bem em mente que a educação de surdos, ela não é um desafio no nosso país, ela é um desafio no mundo inteiro. Não existe um consenso a respeito de um método ideal de alfabetização, de ensino de surdos. Existem muitos estudos conflitantes.
cada autor traz a sua opinião, a sua vivência, tá? E até hoje, apesar de tantos anos de haver educação de surdos no Brasil, ainda existem, né, surdos excluídos do processo escolar pela questão da língua, tá? Porque como eles não têm uma língua interiorizada, eles não conseguem compreender, mesmo talvez em língua de sinais. Mesmo com o apoio do intérprete, eles têm dificuldade. Mas nós vamos ver como nós podemos contribuir para que esse cenário mude, para que a gente possa, então, colaborar para que o nosso aluno tenha um aproveitamento escolar, que ele não apenas esteja na escola, mas que ele aprenda, que ele evolua, que ele se desenvolva e tenha um progresso, assim como nós queremos que todos os nossos alunos tenham, tá bem? Então, é muito importante nós pensarmos que, já que a maioria dos nossos alunos não tem um vocabulário significativo em língua de sinais, o professor, ele além de trabalhar os seus conteúdos programados, ele também sempre vai ter que dar atenção para a questão da língua de sinais, porque é através da língua que nós vamos conseguir acessar esse aluno, ajudar esse aluno a ter um entendimento do que está sendo dito. Então, sempre procurar ampliar o vocabulário do nosso aluno em língua de sinais, porque às vezes ele vai chegar com um vocabulário limitado, com uma língua de sinais caseira, e nós vamos ajudá-lo, então, a entender que tudo tem um sinal, que assim como as pessoas falam com a boca, os surdos falam com as mãos, e tudo bem, é o jeito deles, é a condição deles, e que eles não precisam ter vergonha da sua condição, que eles se aceitem como indivíduos, que eles tenham, então, consciência de que eles fazem parte de uma comunidade, e que assim, dessa forma, eles vão ser felizes, pessoas plenamente desenvolvidas, tá? É interessante Clarice, também. Sim, só para te avisar, já estamos em 20 minutos, tá bom, tá bom? obrigada. Obrigada. Pessoal, eu gostaria de falar várias coisas, mas a gente tem o nosso tempo, né? Acho que a Fabiana não apareceu. Tá aparecendo a Fabi? Tá. A Fabi tá aí? Fabiana, Peraí. será que a Fabi caiu? Deu, voltou. Então, pessoal, eu gostaria então de resumir um pouquinho como nós podemos então ajudar os nossos alunos surdos, sabendo que eles não são alfabetizados da mesma forma que um aluno ouvinte, tá? Essa questão da consciência fonológica para o surdo não funciona. Essa questão de transcrever fonemas, transformar em grafemas, registrar o som, para ele não funciona assim. Então, o surdo aprende através da rota lexical, ou seja, da palavra toda. Para o surdo, eu não trabalho famílias silábicas, eu apresento palavras, depois eu posso trabalhar a sílaba, depois a letra, mas sempre eu vou começar trabalhando a palavra toda, e de forma muito visual, porque o surdo é visual, ele aprende através dos olhos. Então, ele vai fazer relação entre o que eu estou apresentando e aquelas imagens que ele já havia, então, visto, que ele tem dentro da mente dele, gravada, certo? Por exemplo, eu vou mostrar para o meu aluno que todas as coisas têm sinal, que as imagens que ele já conhece podem ser expressas através de um sinal. Aqui eu trago um recurso que pode ser de ajuda para muitas pessoas que estão trabalhando com alfabetização de surdos. Esse quadro de pregas, você pode estar confeccionando ele na sua casa, com papelão, você faz as preguinhas nele, certo? Aqui dentro você vai colocar a imagem que o surdo provavelmente já conhece. Aí você vai trazer o sinal que você vai apresentar para ele, que aquela imagem tem um sinal em libras. Aí você vai mostrar a palavra. Por exemplo, ali eu tenho a imagem da avó, o sinal da avó e a palavra da avó. Eu não posso apresentar uma palavra para o meu aluno se ele não sabe o que significa. A língua tem que ter um significado, aí ele vai ter interesse em aprender. Depois que eu apresento o sinal, a imagem, a palavra, eu vou trabalhar com o alfabeto móvel, eu vou trabalhar com o alfabeto em língua portuguesa. Esse é um recurso bem interessante que pode estar auxiliando os professores.
tendo em mente essa questão que o surdo aprende através de imagens, a gente vai sempre procurar trazer materiais concretos que possam ajudar o nosso aluno a desenvolver, a compreender melhor. Sempre que eu for trabalhar um conteúdo, eu já vou pensar numa imagem. Eu nunca posso apresentar um conteúdo novo para um aluno surdo se eu não trouxer uma imagem. A imagem é muito importante. Essa é a pedagogia visual que nós usamos com o aluno surdo. Por exemplo, trago aqui um exemplo de recurso visual que pode ser usado com surdo, que é esse mapa das regiões, tá? Nesse mapa das regiões, eu tenho um quebra-cabeça, onde ele vai encaixar, eu tenho uma referência com a cor, observe que tem a região, o sinal da região e a pista visual da cor amarela, tá? E aí eu vou ter a pecinha para encaixar. Então, sempre trazer bastante pistas visuais. Saber que o aluno ele tem essa questão da língua portuguesa, de certa forma, talvez em uma defasagem. Se ele não teve um estímulo correto na idade certa, ele está em defasagem em relação à língua portuguesa. Então, vamos trazer materiais visuais para que ele possa compreender o que está sendo explicado na sala de aula, tá bem? Fazer conexões. Gostaria também, pessoal, de mostrar para vocês outras atividades, outros recursos, né? No momento que o tempo também não vai ser possível. Mas eu trago algumas dicas que eu gostaria que vocês pudessem pensar em como aplicar, adaptar para a região de vocês, para a cidade onde vocês trabalham, tá? O que o professor, nessa questão da pandemia agora, o professor está longe do surdo, está longe do seu aluno, estão cada um num lugar, provavelmente tem pouco contato, talvez pouco contato tecnológico. Então, acreditando que o professor possa gravar um vídeo, né, enviar para o seu aluno. Ah, mas eu não sei Libras, eu não posso fazer um vídeo para o meu aluno, mas alguém na sua cidade sabe Libras, algum colega sabe Libras. Peça ajuda para o seu colega. Para nós é gratificante quando o colega nos pede ajuda, que o colega demonstra que quer interagir com o seu aluno. Eu quero falar isso para o fulaninho, quero gravar um vídeo. Aí a professora que usa Libras, o professor que usa Libras, o intérprete vai fazer essa ponte, vai mostrar o vídeo, vai fazer o vídeo e vai mostrar para o seu colega, e o seu colega reproduzir para o aluno. Isso vai manter o vínculo entre os dois, para que eles possam manter esse contato mesmo à distância pela pandemia, certo? Usar muito Libras, mesmo que o aluno ainda não tenha uma grande fluência, ele precisa ter contato para desenvolver fluência. Então, mande vídeos em Libras, o YouTube está cheio de vídeos em Libras, com a legenda, para que o aluno possa também ter acesso à língua portuguesa. Também usar sempre as adaptações, pensar no conteúdo sempre visual, se for trabalhar um texto, sempre ter a antecipação visual do que aquele assunto vai falar, que todo o corpo docente da escola esteja consciente da questão da língua portuguesa ser uma dificuldade para a maioria dos surdos. Então, que dentro de cada componente curricular, cada um possa pensar nas palavras mais importantes daquele conteúdo e ajudar o seu aluno, dentro daquelas palavras, a ter um desenvolvimento do vocabulário da língua portuguesa. Talvez ele não leia um texto corrido, mas que ele possa identificar as palavras-chave e relacionar com o tema que está sendo estudado. Isso é muito importante. Também usar jogos, aplicativos, tem muitos aplicativos que podem ser usados também para que mantenham o vínculo com a língua e o aprendizado. Uma sugestão também é trazer a família, pedir ajuda da família. A família é muito importante em todos os sentidos, sempre, mas nessa questão da pandemia, as famílias têm sido fundamentais para que o aluno possa continuar se desenvolvendo. Então, vamos pedir ajuda para nossas famílias, as famílias dos nossos alunos, para fazer da casa um ambiente educador, um ambiente alfabetizador. Uma dica até que eu dei para as mães dos meus alunos, já que eles têm dificuldade com o português, vamos etiquetar todos os móveis da casa. Vamos etiquetar a cama, o roupeiro. Vamos pôr etiqueta para que ele tenha a memória visual da palavra toda. Assim, o aluno vai poder ampliando o vocabulário dele, tá, pessoal? São algumas dicas que eu trago para vocês, assim, o tempo não permite nós nos delongarmos muito, mas eu acredito, assim, que a empatia, o sentimento, a boa vontade, a cooperação, o desejo de ajudar vai fazer toda a diferença, como tem feito. Que a gente observa o progresso dos nossos alunos no dia a dia. É um trabalho de formiguinha, não é fácil, mas é muito gratificante. Tá bom? Agradeço a todos.
pela atenção, espero de alguma forma poder ter contribuído um pouquinho para a prática de todos vocês. Estou à disposição para as perguntas no final, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Fábio, interpretação. Obrigada. Obrigada a você, né, Clarice? Agora a Fábio vai falar, né, um pouquinho aí da questão do intérprete, o como que funciona, né? Ela pediu para esperar um pouquinho, acho que ela vai arrumar o celular. Acabei falando um pouco rápido no final, ficou ruim para ela interpretar. Nós atrasamos um pouquinho, né? Não, mas a gente atrasou um pouquinho por causa de questão de internet mesmo, gente. É normal isso. Todas as lives isso acontece bastante, tá? Mas eu fiquei muito feliz. Eu estou vendo os comentários aqui de vocês, né? Vocês estão gostando bastante do que a professora Clarice falou, né? Então, com certeza vai ser muito importante aí, né? A Clarice, ela dá cursos, tá? Via internet aí sobre alfabetização e de surdos, né? E, gente, eu recomendo, né? Eu fiz o curso com ela, realmente recomendo, é maravilhoso, tá bom? Fabi, tá tudo ok aí? Pessoal, vamos aguardando um pouquinho, tá? Ó, o pessoal falando que se inspira na Clarice, que legal. Muito bom. Muito bom. Bom, enquanto a Fabi está se ajeitando, a gente está aguardando um pouquinho. Fabi, a gente não está te escutando. Vou colocar aqui. Oi? Calma aí. Só um minutinho que eu tô tentando adicionar aqui a Márcia também, né? Apareceu? Bom, Fabi, se você. Fabi, tá sem áudio. Tá sem áudio. Fabi, consegue colocar um. Tá me ouvindo? Consegue colocar um. Agora sim.
Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Tá me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Então pode começar, né? Pode. Isso. Pode. Acho que tá claro, né? Aí desliga o teu, né? Mas eu acho que esse diretor também não vai conseguir. É. Então, eu quero agradecer o convite, né? Por estar aqui para falar um pouco da minha experiência enquanto intérprete, falar um pouco também sobre qual é o papel do intérprete dentro da área escolar, né? O intérprete educacional. Eu pesquisei um pouco, né, para estar aqui falando com vocês, e eu pretendo resumir o máximo, porque, tipo assim, são muitas coisas, né? Então, primeiro, formada em pedagogia, especialista em educação inclusiva e tradutor intérprete em língua de sinais. Né? E hoje eu atuo no município de Ipixuna do Pará, e numa vila bem distante do município, aqui são regiões bem longe, né? Eu quero agradecer todo o pessoal do AEE, do CAEE também, que está nesse momento nos vendo, né? E a gente levando aqui do estado do Pará algumas experiências que a gente tem em relação à educação do surdo, e nesse momento remoto, como é que a gente está trabalhando dentro do nosso município, tá? Então, vamos ao que interessa. Eu acredito que todos estão bem, assim, querendo saber. Ó, o surgimento do profissional intérprete no Brasil, a gente vai falar aqui no Brasil, tanto no Brasil quanto em outros países, a formação do tradutor e intérprete de Libras sempre foi visto como uma forma voluntária. É notavelmente observado no meio religioso a partir do ano de 1980. O objetivo era evangelizar os surdos, né? E no período não existia a formação para o intérprete acabava propriamente se formando, né? Até porque na época não tinha nenhum tipo de formação, nenhum curso profissionalizante, nada desse tipo. E era muito comum amigos e familiares ter o uso da língua de sinais. Era o momento que se usava a língua de sinais. Então, algumas leis do intérprete de Libras. Temos 3 no momento, muito importante, e temos 2 decretos também muito importantes. Temos um novo decreto, né, que substitui o 5.626 de dezembro de 2000. Tem também o decreto mais novo, que é o 9.656, de 27 de dezembro, bem recente de 2000. E as leis, quais são essas leis que nos ajudam? Eu não sei porquê, ainda não dão uma importância maior à nossa profissão. A gente já tem várias leis falando da profissão também, do intérprete e também da acessibilidade. A acessibilidade não faz uso se não tiver quem? O intérprete. Então, como garantir uma coisa se não tem a outra? Nós temos as duas. Que bacana, né? São 3 leis, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe das leis da língua de sinais. E a segunda, que é a Lei da Inclusão, que é a 13.146, de 2015. E uma outra que já é reconhecida a profissão do tradutor e intérprete de Libras, que é a 12.319, de setembro de 2010. Bem, o tradutor e intérprete de Libras, no âmbito educacional, qual é o papel dele?
E quais os seus preceitos éticos? O tradutor intérprete de livro, ele precisa fazer a tradução da língua para a língua alta. No caso, a Libras, que a gente fala que a Libras é oriunda aqui do Brasil, porque nós temos a ASL, que é dos Estados Unidos, nós temos a alemã, né, que é a Alemanha, e várias outras. Mas aqui no Brasil, aqui usamos a língua brasileira de sinais, que é a Libras. Então, temos certeza a seguir. A confiabilidade, que é o quê? O sigilo. Temos que ser sigilosos no momento da nossa interpretação. Imparcialidade, de Libras, referir com opiniões. Discrição. Aí, o intérprete deve estabelecer limite no seu desenvolvimento durante a atuação. A distância, o distanciamento do profissional, o profissional intérprete e sua vida pessoal são separadas. A fidelidade, o intérprete deve ser fiel. Né? O intérprete não pode alterar a informação, a finalidade de sempre assim, vou ajudar, não pode. Opinião a respeito de algum assunto, objetivo, interpretação, ao passar alguma coisa que foi dita. Não pode. E uma coisa muito importante. Em nenhum desses momentos, vocês observaram que o intérprete, ele é professor? Se ele está lá na função, na sala de aula, para executar o seu papel, ele está ali como professor? Não, ele não pode assumir a turma. Ele precisa mediar a comunicação do aluno surdo ali naquele ambiente. O tradutor-intérprete no âmbito escolar e em tempo de pandemia. Qual o papel do intérprete e quais... Estou repetindo aqui. Sim. Agora, gente, quais são as principais competências do intérprete de Libras? Tem 6. É a competência linguística, que ela fala o quê? A competência linguística é a competência bilíngue. Entendeu? Exemplo, uma pessoa ouvinte, ela tem que conseguir se expressar tanto em uma língua quanto na língua. No caso, no português, ela precisa ser fluente. E como a gente está falando de Libras, ela também precisa ser fluente nessa língua. Mas não no momento profissional ali. Ela precisa transitar entre uma língua e outra, de maneira clara e objetiva. Tá. A segunda competência, a competência de transferência. O que quer dizer isso? Na perspectiva de Ronice Quadros, envolve a habilidade de compreender o significado no discurso, a língua, fonte, algo, não pode fazer distorções, omissões, adições e também sem influenciar a língua, fonte para a língua. Várias pessoas, influência linguística, ela sofre muita influência linguística no momento da tradução. Exemplo, acontece muito com o português sinalizado. Quando transpõe para a língua-alvo, a pessoa não foca no significado semelhante, e sim no significante. Fica a palavra sinal. Então, observa, falta contextualização das duas línguas. Por quê? A influência linguística, no momento que a oração com o surdo, quando a gente está na igreja, se a gente não conhece a cultura do surdo, como é que a gente vai pedir? Vamos fechar os olhos
Então, o intérprete ele precisa ser atento na cultura do surdo naquele momento. O ouvinte pediu para fechar os olhos, mas como é que o intérprete vai fazer essa interpretação? Vai pedir para ele unir os pés, para ele ficar com a mão livre, porque é por onde ele consegue entender, entendeu? Ele consegue pensar através das mãos. A quarta competência, gente, é a competência na área. Essa competência na área, a Ronice Quadros, ela explica que é o conhecimento para compreender o conteúdo específico de uma mensagem. Quem interpreta no contexto político, religioso, por exemplo, precisa ter conhecimento profundo na área. Precisa também conhecer as variações. E a quinta competência, a competência bicultural. Precisa conhecer a cultura das línguas envolvidas. No caso da língua portuguesa, é ter uma comunidade surda, experiências, comportamentos, valores, crenças. O intérprete ele precisa ter esse conhecimento. Esta competência é a competência técnica. Habilidade para posicionar-se apropriadamente, interpretar. O intérprete precisa saber o uso, o local, onde ele tem a visão clara do discurso. Então, gente, agora eu vou comentar. Vocês estão vendo que não é pouca coisa que o intérprete precisa saber? Ele precisa estudar muito, gente. Então, assim, não cabe ele ser professor daquele aluno quando ele também está cheio de sinais, de contexto para ele estudar dentro de disciplinas. Né? Se ele está no 6º ano, ele vai ver mais ou menos 12 a 10 disciplinas. Então, ele tem que saber profundamente qual é o sinal, qual é o contexto de cada assunto. Então, pensa que o papel do intérprete não é só mexer as mãos. Agora, eu vou falar um pouco sobre a minha vida como intérprete, quando eu iniciei. Eu iniciei em 2017. Hoje eu tenho 4 anos na profissão. Sou apaixonada pelo surdo, sou apaixonada pela cultura. Eu amo falar de livros. Mas bem, no primeiro ano que eu trabalhei em uma determinada escola, antes de eu ir para Ipixuna, sempre foram 2 anos e alguns meses, sempre foram 3 alunos surdos que eu acompanhava em sala de aula. Só que eu percebi algo em cada um deles. A maioria de surdos que eu fazia interpretação e tradução era alunos oralizados. Agora pense, com um intérprete que está chegando na escola, já se deparar com um aluno oralizado. É bom? Tem momentos, porque ele está iniciando, ele precisa de adquirir fluência na língua. Então, ali é um pouco de dificuldade. Eu digo até muita dificuldade, principalmente quando o surdo ele não sabe a sua língua. Que você passa só ensinando. Não que você não tenha o retorno e esteja aprendendo também, mas você tem muita dificuldade. Então, para vencer essas barreiras, eu precisei fazer o quê? A Márcia, que está aqui me interpretando, uma amiga já de longas datas, nós sempre fazendo movimentos, visitando escola bilíngue, Imperatriz, no Maranhão, fazendo workshops. O último workshop que a gente fez foi do Felipe Sabará, que a gente trouxe alguns aqui, eu acredito que conheça esse profissional. Então, era um momento de quê? Eram as estratégias que eu utilizava na época, e ainda hoje, para quê? Para que o surdo tivesse contato com a sua língua materna, que é a principal. Depois do 5º ano, que ele vai estudar, sim, mais profundamente a escrita, que é o português, que a lei fala que ia para ele aprender primeiro a língua dele,
mas não tira a ele a responsabilidade de aprender também o português, mas da forma escrita. Coisas que muitos professores eles não sabem disso. E não procuram saber, infelizmente. Então, sempre a gente fizemos também curso de Libras, sempre ministramos curso de Libras. Depois que eu me mudei da cidade de onde eu trabalhava, eu ganhei mais outro presente, que era continuar ministrando o curso de Libras, porque era um objetivo também de conseguir levar o estudo para aquele ambiente e ele ter contato com a sua língua. Porque a gente tem que expor o surdo à sua língua. O ouvinte, a todo momento, ele está sendo exposto à língua. Algum barulho, é um caminhão que passa a uma distância, ele está ouvindo, está sentindo uma zoada, né, um barulho. Mas no momento que o surdo precisa fazer isso, ele não tem essa oportunidade. Ô, Fabi, agora sim. Só avisando, nós estamos quase chegando no final da live já, tá bom? Tá, eu vou colocar só duas deixas para eu finalizar. Tá certo. Tá? Obrigada. Tá? Tá bom. Então, assim, dentro de sala de aula, eu sempre pedi para que os professores me antecipassem o conteúdo. Desde o primeiro dia que eu cheguei. Por quê? A gente precisa ter conhecimento do conteúdo, porque são vários sinais para a gente poder aprender ali. Agora, nesse momento de pandemia, o que acontece? O esforço do intérprete, a preocupação do intérprete é muito maior, porque a gente sabe que tem uma exposição de vídeo, tem a rede social, tem o WhatsApp, corre os vídeos muito rápido. Então, não é porque eu vou fazer de maneira qualquer, irresponsável, não é isso. Mas porque é um preparo maior, é um compromisso maior. Você não está dentro da sala de aula para você ter um material ali, um livro, um celular, para você poder, de repente, não entendi, o professor não leva recursos em imagem para dentro da sala. Então, você está com o celular ali e você consegue mostrar para que fique clara aquela explicação. E aí veio uma conversa entre um professor de história, e aí ele falou, então a gente pode fazer um vídeo, né, Fabiana? A gente pode. Foi aí que começou os vídeos da escola Clidenor Gomes da Costa, que é a escola onde hoje eu trabalho, né? Com permissão, sempre eu tive muita liberdade de trabalhar, de colocar algumas informações, de sinalizar o espaço onde eu trabalho, onde é a sala, onde é a secretaria, fazer tudo isso que é o papel do intérprete. Então, assim, a gente fez o vídeo, e muitos tiveram conhecimento no YouTube, teve que abrir o vídeo e tal. Então, assim, foi muito gratificante. Por quê? Eu não vou dizer a vocês que a gente já teve resultado positivo, porque foi algo que começou já no momento tardio. Mas, assim, esse aluno tem muito problema com as tecnologias, porque não tem o celular, assim, a rede também. Hoje eu mudei para cá, eu vim a 420 quilômetros para estar fazendo essa live hoje com vocês. Ontem eu viajei em 5 horas de viagem de moto, vim para cá para poder ter uma conexão melhor. Mesmo assim, ainda teve uns probleminha que a gente pede desculpa. Mas, ó, o que aconteceu? A gente fez os vídeos, e nesse segundo momento, nesse segundo semestre, o que a gente vai acontecer? A gente vai mostrar esses vídeos para ele, né, que também foi disponibilizado para todos, porque é acessível a todos. Não é um plano de aula feito para um. É um plano de aula, é um vídeo que tem acessibilidade para todos. Criando um grupo de WhatsApp, onde o aluno está, e no momento que precisar fazer uma vídeo com ele e com os outros alunos, eu vou estar lá presente fazendo a tradução e interpretação da fala do professor. Entendeu? Então, assim, são coisas interessantes que a gente pode fazer nesse momento de pandemia, né? Assim, eu confesso a vocês que aceitar o convite do professor não foi fácil, não foi simples, porque a gente sabe que o nível para um vídeo tem que estar um pouco bem mais elaborado, tá? Mas graças a Deus
tudo certo, porque teve a empatia, teve o compromisso, né, de levar a mensagem. Então, assim, a gente conseguiu, nesse momento, o nosso objetivo. Agora, a gente precisa trabalhar mais em cima para que mais pessoas façam uso. E eu tenho certeza que várias pessoas em outros lugares também têm um trabalho parecido ao nosso. Também no Dia do Surdo nós fizemos uma live pelo Face, onde o ano passado, onde várias pessoas puderam ter acesso no momento real. Né? Então, assim, foram vários trabalhos, tanto aqui na cidade de onde eu saí, que é Paragominas, quanto lá no Ipixuna, o intérprete ele precisa o quê? Divulgar o trabalho para que outros também sintam-se à vontade para divulgar. Esquecer esse negócio de crítica. Ah, errou. Todo mundo é errando que se aprende. Entendeu? Então, assim, eu queria falar um pouco mais, só que aí o nosso tempo está acabando. E também eu quero saber, assim, das perguntas que vocês têm em relação a alguma dificuldade ou algo que não entendeu no momento. Tá? Eu agradeço. Ah, peraí, eu já vou abrir todo mundo já. Colocar a Clarice também. Deixa eu só. Pronto. Gente, eu quero agradecer, né, a todo mundo. Eu vou colocar aqui as perguntas. Deixa eu só dar mais uma olhada aqui. Peraí que a Clarice não está aparecendo, só um minutinho. Agora ela está aparecendo aqui. Deixa eu só adicioná-la. Gurias, tá dando microfonia. Eu acho que no mesmo ambiente devem ter 2 aparelhos com som alto. Ixi. Tá dando muito eco. Tá, então vamos lá. Todas aqui postas, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se tem alguma pergunta. Eu vi que muita gente. Enquanto tu procura, eu posso elogiar a professora Fabiana e a professora Márcia? Claro, pode elogiar. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei encantada com o esforço que vocês fizeram. Devo estar numa cidade do interior, se deslocar para uma outra cidade para fazer essa live voluntariamente, para poder estar contribuindo também para a educação dos surdos. Tá? Eu fiquei muito feliz e agradecida, tá? Fiquei encantada com a interpretação de vocês também, as palavras da professora Fábio sobre o papel do intérprete. É uma realidade que nem todos vivenciamos, nem todos tivemos a oportunidade de trabalhar junto com o intérprete. Apesar de ser um direito legal, nem todos os municípios ainda estão atendendo essa necessidade. Mas eu acredito que vai ser muito importante. Vai fazer toda a diferença quando toda a escola com aluno surdo tiver intérprete também. A gente sabe que é um desafio, mas a gente sabe que está progredindo, está avançando. Né? Tá? Obrigada, olha, professora Márcia. Suou ali, ó. O Brasil é muito grande, onde ela está é muito quente. Oh, nós estamos do sul ao norte, gente. Bom, olha, perguntas mesmo, né? Só o pessoal está perguntando se tem certificado essa live. Silvane, infelizmente não temos certificado na live. Poderíamos gerar um qualquer dia, né? Mas no momento não, tá? Mas assim, o pessoal elogiou muito a live de vocês. Eu agradeço também a cada uma, tá? A Fabi, Márcia, a Clarice, né? Vocês foram realmente espetaculares, tá? E eu acredito demais, né? Vocês sabem que eu também trabalho com essa questão
da educação especial, e eu acredito demais, né, nessas crianças, nessas pessoas que têm, de certa forma, uma dificuldade, né? Só que é o que eu sempre falo, não são essas crianças que têm que se adaptar ao nosso social, somos nós que temos que nos adaptar a elas, né? Então, exatamente, né? Então, assim, eu fico muito feliz por vocês terem participado dessa live. Vou deixar o contato de cada uma, tá? Da Clarice também aqui. Deixa eu só, que ela voltou, ela caiu. Deixa eu só falar. Clarice, tá aqui. Deixa eu só colocá-la novamente. Eu quero agradecer a vocês, tá? Porque, assim, realmente a live foi riquíssima, foi muito boa mesmo. E, gente, ó, a Fabi e a Márcia, elas têm um canal no YouTube. Eu vou colocar também o link delas na descrição. O canal delas também fala, assim, bastante sobre Libras também, né? Eu vou deixar aí também para vocês se inscreverem lá, tá? A Clarice, ela dá curso, como eu já falei, sobre alfabetização aí de surdos, né? Para professores também, inclusive para pessoas que não conhecem sobre Libras, certo? Eu achei super bacana, eu acho, assim, fiz o curso e foi sensacional realmente ter feito, né? Agradeço demais, porque eu também aprendi muito lá, tá? E, enfim, também vou pedir para vocês se inscreverem também aqui no meu canal também, curtirem, compartilharem a live também, né? E eu fiquei muito feliz com vocês todas aqui, gente, tá bom? Obrigada a oportunidade, tá? Obrigada, parabéns pela disposição de entrar nesse mundo tão lindo e maravilhoso que é o mundo da língua dos sinais, dos nossos alunos surdos, que são pessoas maravilhosas. Eu tenho amigos surdos assim de anos, então são pessoas assim que a gente tem prazer em estar junto, em interagir, em conversar, saber que o surdo é super inteligente, conversa sobre qualquer assunto, que ele tem muita capacidade. Nunca vamos desprezar nossos alunos, porque eles têm muita capacidade, muito potencial, e eu acredito muito neles. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. E vamos encerrando nossa live. Até mais.